Em 8 de maio de 1945, enquanto as multidões celebravam em Londres, Paris e Nova York, a Europa não era um continente libertado. Era um continente partido em pedaços. Aproximadamente 70 milhões de pessoas habitavam as ruínas do Terceiro Reich e dessas, entre 8 e 8,5 milhões tinham pertencido ao Partido Nacional Socialista, somados aos membros da Frente Alemã do Trabalho, da Organização Nacional do Bem-Estar do Povo, das Juventudes Hitlerianas, das Ligas de Mulheres e de dezenas de organizações afiliadas. Os cálculos mais conservadores falam de até 45 milhões de alemães envolvidos de alguma forma no aparelho do regime. A pergunta que os aliados tinham sobre a mesa era brutal na sua simplicidade. O que se faz com essa gente? Não havia precedente histórico. Ninguém tinha tentado jamais desmantelar uma ideologia de Estado que tinha penetrado até ao último poro de uma sociedade moderna. A escola, o hospital, o tribunal, o quartel, a fábrica. Tudo tinha funcionado durante 12 anos sob as regras do nazismo. Os juristas que julgariam os criminosos tinham sido formados sob essas mesmas regras. Os médicos que atenderiam os sobreviventes tinham trabalhado nesse sistema. Os polícias que manteriam a ordem eram os mesmos que a tinham mantido antes. O que se seguiu não foi apenas justiça, foi também ambição, pragmatismo, hipocrisia e esquecimento. E no meio de tudo isso, milhões de pessoas comuns tentaram sobreviver nas ruínas de um mundo que elas mesmas tinham construído, ou consentido, ou simplesmente não tinham sabido travar. A primeira dificuldade era matemática e era insuperável. Em setembro de 1945, quando os oficiais aliados começaram a distribuir o Fragebogen, o questionário de desnazificação composto por 131 perguntas, viram-se perante um problema que nenhum plano de guerra tinha previsto com seriedade suficiente. Os cidadãos alemães tinham de responder sobre a sua militância no partido, as suas patentes, as suas funções, a sua participação em organizações paramilitares, a sua relação com campos de concentração, os seus rendimentos sob o regime. O formulário era um instrumento imponente no papel. O problema era que tinha de ser processado para vários milhões de pessoas. Só na zona americana, o general Lucius B. Clay enfrentou uma avalanche de 13 milhões de questionários preenchidos. O seu pessoal era insuficiente. Os tradutores escassos. Os tribunais especiais, conhecidos como Spruchkammern, dependiam em grande medida de alemães que não tinham sido nazis, e na Alemanha de 1945 encontrar um número suficiente dessas pessoas para formar tribunais funcionais em cada cidade e aldeia era uma tarefa que roçava o impossível. Clay e os seus assessores entenderam algo que os arquitetos do plano tinham ignorado. Se fosse aplicada com rigor matemático, a desnazificação paralisaria a economia, esvaziaria os hospitais, fecharia os tribunais, deteria os comboios e tornaria impossível a reconstrução. O resultado seria o caos absoluto no coração da Europa, precisamente no momento em que a tensão com a União Soviética começava a converter-se na nova prioridade estratégica. O escritor Ernst von Salomon, detido pelos americanos sem nunca ter sido membro do partido, descreveu a arbitrariedade do sistema com uma precisão que décadas de historiografia posterior não conseguiram superar. Esteve preso em diferentes campos durante meses. A sua companheira de origem judaica foi detida juntamente com ele. Nenhuma acusação formal os esperava do outro lado. Apenas a suspeita, o formulário e a rotina de um sistema sobrecarregado pelas suas próprias ambições. O escritor anotou nas suas memórias algo que resumia a confusão do momento. Quando chegou aos campos, encontrou cidadãos completamente alheios ao regime ao lado de funcionários de segunda linha do partido. Ninguém parecia saber com exatidão quem tinha sido detido e por quê. O campo de internamento na Baviera americana que Salomon descreve continha desde um historiador da orquestra de Bayreuth, a quem os soldados arrebataram o violino pelo caminho, até um homem da localidade de Kufstein que tinha sido detido porque numa conversa de café sustentou que a Polônia tinha provocado a guerra. O sociólogo Alexander Mitscherlich, que examinou centenas de ex-prisioneiros de guerra nos anos seguintes, documentou algo inquietante. Os antigos soldados e funcionários tendiam a comparar-se com as vítimas do nazismo. Sentiam-se eles próprios perseguidos.
Era uma inversão psicológica que os aliados não tinham antecipado e que revelava quão profundamente o regime tinha penetrado na consciência alemã. Mas, além da psicologia individual, o problema estrutural era imenso. A sociedade alemã, em 1945, não tinha nas suas prateleiras de reserva uma geração de juízes, médicos, engenheiros, professores e funcionários sem qualquer contato com o aparelho nazi. Em Nordrhein-Westfalen, o novo estado criado pelos britânicos ao fundir duas regiões sob o seu controlo, a proporção de pessoal judicial retido apesar dos seus antecedentes sob o Reich atingiu os 96%. Não era corrupção, era pragmatismo perante o vazio. Na manhã de 20 de novembro de 1945, no Palácio de Justiça de Nuremberg, a sala do Tribunal Militar Internacional encheu-se de fardas. No banco dos réus, os homens que tinham construído o Terceiro Reich. Hermann Göring, com quase 30 quilos a menos do que nos seus anos de esplendor. Rudolf Hess, lendo romances do escritor bávaro Ludwig Ganghofer como se a sala fosse uma sala de leitura. Ribbentrop, com o olhar perdido. Keitel, rígido como uma estátua. Streicher, proferindo insultos. Speer, o ministro do armamento que tinha apostado tudo em parecer contrito. O procurador americano, o juiz Robert H. Jackson, tinha calculado no seu discurso inaugural que 5,7 milhões de judeus tinham perdido a vida como resultado das ordens nazis. A maioria dos acusados afirmou não saber de nada. Göring era a exceção. Recusou-se a ajoelhar-se. Quando o coronel Andrews, o carcereiro americano, organizou a humilhação formal de lhe ordenar que se despojasse das suas medalhas, Göring aceitou-o com uma calma que tirou os seus captores do sério. No estrado, converteu-se no dono da sala. O jornalista John dos Passos, que cobriu o julgamento para várias publicações americanas, descreveu-o como um balão vazio, mas capaz ainda de dominar qualquer espaço. Quando o procurador britânico, Sir David Maxwell Fyfe, lhe apontou a sua responsabilidade no fuzilamento de 50 aviadores britânicos após a Grande Evasão, Göring começou a suar pela primeira vez. Enquanto os debates se sucediam na sala, nas masmorras do Palácio de Justiça, os psicólogos militares americanos Kelly e Gilbert tomavam nota das reações dos acusados durante as projeções dos filmes sobre os campos. Funk desatou a chorar perante as imagens dos fornos crematórios. Hess observou-os fascinado. Frank desmoronou-se. Göring tentou manter a compostura, disse que o filme era incrível, mas as imagens afetaram-no. Mais tarde, quando o comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, prestou depoimento sobre as câmaras de gás com a mesma frieza com que um funcionário descreve um procedimento administrativo, Göring inclinou-se para o almirante Haider e sussurrou: "Se não fosse por esta maldita história de Auschwitz, poderíamos montar uma defesa como Deus manda." A sentença chegou a 1 de outubro de 1946, 12 condenações à morte. Göring foi o primeiro da lista. Na noite de 15 de outubro, enquanto o cadafalso era montado no ginásio do tribunal, os presos podiam ouvir as marteladas. Fritz Sauckel, o superintendente da mão de obra escrava, começou a gritar. Na ausência de Göring, que se tinha suicidado com uma cápsula de cianeto horas antes, Ribbentrop foi o primeiro a subir ao patíbulo. O carrasco fez o trabalho mal. A corda estrangulou-o durante quase 21 minutos antes de ele morrer. Os corpos foram fotografados, trasladados para uma casa na Heimannstrasse, no bairro de Soln, em Munique, examinados por equipas aliadas e cremados. As cinzas foram arrojadas ao ribeiro Conventsbach, a 75 metros da casa. No livro de registro, Hermann Göring figurava sob o nome de Georg Munger. Julius Streicher, o homem que tinha dedicado a sua vida a incitar ao extermínio judeu, recebeu o nome de Abraham Goldberg. Mas os 12 executados não eram a nação, eram a cúpula. E debaixo da cúpula havia uma pirâmide imensa de funcionários de escalão médio, juízes, médicos, polícias, guardas, industriais, administradores, professores e vizinhos que tinham feito o sistema funcionar. Antes de os grandes líderes chegarem ao banco dos réus, os aliados precisavam de os capturar. O processo foi, em muitos casos, tão revelador quanto os próprios julgamentos. Himmler, o principal arquiteto do sistema de campos e do Holocausto, nunca chegou ao tribunal. Depois de ser rejeitado por Dönitz, em Flensburg, disfarçou-se de sargento da polícia de campo sob o nome de Heinrich Hitzinger.
um homem que ele próprio tinha mandado executar por derrotismo. Rapou o bigode e colocou um penso num olho. Os britânicos detiveram-no num controlo de estrada a meio do caminho entre Hamburgo e Bremen, a 21 de maio. Não o reconheceram. Himmler teve de revelar a sua própria identidade, porque ainda acreditava que tinha algo a oferecer aos aliados ocidentais e queria falar com Montgomery ou Churchill. No quartel-general do 2º Exército em Barfeld, o Dr. C. J. L. Wells examinou-o e detetou o frasco na sua boca. Himmler foi mais rápido e quebrou-o com a língua. Morreu pouco depois das 11 da noite de 23 de maio. Enterraram-no numa sepultura sem identificação na charneca de Lüneburg. Göring, em contrapartida, acreditou até quase ao fim que podia negociar. A 7 de maio, as forças americanas do brigadeiro-general Robert Stack convergiam sobre as zonas onde se supunha que ele se encontrava, em torno de Mauterndorf, na Áustria. Encontraram-no preso no trânsito da retirada, num carro carregado com as suas malas de pele com as suas iniciais. 2 dias depois, posava para fotógrafos em Kitzbühel. Segundo alguns testemunhos, foi visto na varanda do Hotel Grand com uma taça de champanhe na mão, conversando com oficiais americanos. Os americanos deram-lhe um trato relativamente cortês ao princípio, com reuniões informais onde o incentivavam a falar sobre os outros líderes nazis. Descobriram que Göring tinha uma capacidade de análise psicológica notável sobre os seus antigos camaradas. Descreveu Hitler como alguém com uma mentalidade estreita e Ribbentrop como um canalha. Dönitz irritava-o. Speer também. Quando o levaram para as celas de Nuremberg e lhe atribuíram um advogado de defesa de uma lista que continha 206 juristas alemães, dos quais 136 tinham sido membros do partido e 10 das SS, Göring escolheu o advogado de patentes Otto Stammer e começou a preparar-se para o maior papel da sua vida. O arquiteto Albert Speer tomou a decisão oposta. O seu conselheiro legal, o pequeno berlinense Hans Flexner, deu-lhe instruções precisas, não sobre atuar o seu papel. Os aliados já tinham decidido que ele era um criminoso menor. Não devia dar-lhes motivos para reconsiderarem. Speer mostrou-se contrito, admitiu o seu conhecimento geral do regime de trabalho escravo e apresentou-se como o tecnocrata que estivera demasiado ocupado para olhar para o que acontecia ao seu redor. A estratégia funcionou. Recebeu 20 anos de prisão em Spandau, enquanto outros receberam a forca. O inventor do conceito de crimes contra a humanidade como categoria jurídica internacional foi o jurista polaco-judeu Hersch Lauterpacht, que trabalhou com a equipa britânica de acusação. A inclusão desta categoria no Estatuto de Nuremberg foi uma inovação radical. Pela primeira vez na história, um Estado podia ser julgado não apenas pelo que fazia a outros Estados, mas pelo que fazia aos seus próprios cidadãos. Era a base legal sobre a qual se construiria, décadas depois, o Tribunal Penal Internacional. Depois do grande julgamento de Nuremberg, veio o que os historiadores chamam de julgamentos secundários. 12 processos adicionais conduzidos exclusivamente pelos americanos, nos quais 185 pessoas compareceram perante outros tantos tribunais. Médicos que tinham feito experiências com seres humanos. O alto comando dos Einsatzgruppen, os esquadrões da morte que tinham assassinado centenas de milhares de judeus no leste, os diretores da IG Farben, os membros do Poder Judicial do Terceiro Reich, os diplomatas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Otto Ollendorf, comandante do Einsatzgruppe D, tinha declarado no primeiro julgamento de Nuremberg com uma frieza clínica que deixou os presentes sem palavras. Descreveu os métodos de assassinato em massa, a logística de reunir as vítimas com o pretexto de uma recolonização, o transporte para valas cavadas a 10 quilômetros da aldeia, os fuzilamentos. Disse que as famílias eram assassinadas juntas para lhes poupar a angústia de saber o que tinha acontecido ao outro. Apresentou-se como um homem que tinha obedecido a ordens com repugnância. O advogado britânico Reginald Paget, que defenderia mais tarde o marechal de campo Erich von Manstein, analisou as cifras com ceticismo. Ollendorf afirmava ter limpo toda a Crimeia da sua população judaica com um pequeno grupo de cerca de 500 homens. Os cálculos de Paget sugeriam que a logística de carregamento, transporte e execução que Ollendorf descrevia não podia ter produzido os números que ele próprio atribuía à sua unidade. Mas a objeção não alterava a natureza do crime.
Ollendorff foi enforcado em Landsberg am Lech em junho de 1951. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, herdeiro do Império Industrial que tinha usado mão de obra escrava à escala industrial, recebeu 12 anos de prisão e o confisco dos seus bens em 1947. Foi libertado em 1951. Em meados da mesma década, era de novo um dos industriais mais poderosos da Europa Ocidental. O julgamento dos diretores da Krupp revelou algo que incomodou os procuradores americanos. O direito internacional vigente no momento dos factos não responsabilizava um industrial pelo que acontecia com a mão de obra que o Estado lhe atribuía. Os procuradores tiveram de apoiar-se numa interpretação expansiva dos crimes de guerra que muitos juristas questionaram. O advogado e futuro presidente federal da Alemanha, Richard von Weizsäcker, defendeu o seu pai, Ernst von Weizsäcker, no processo contra os diplomatas. Ernst tinha sido secretário de Estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros durante a guerra. Os procuradores americanos acusaram-no de ter facilitado a deportação de judeus franceses. A defesa argumentou que ele tinha tentado travá-la, que os seus memorandos internos demonstravam a sua oposição ao regime. Foi condenado de qualquer forma a 7 anos. Um juiz discordou e pediu a sua absolvição. O alto comissário americano John McCloy libertou-o passados 2 anos de cumprida a sentença. O processo de Nuremberg estabeleceu algo que ultrapassava o quadro dos próprios julgamentos: a doutrina da responsabilidade individual perante o direito internacional. Um oficial podia recusar-se a cumprir uma ordem criminosa. A obediência não era uma desculpa. Era uma ruptura radical com séculos de direito militar, e era também, inevitavelmente, uma norma que os próprios aliados aplicariam apenas aos vencidos. A Lei para a Libertação do Nacionalsocialismo e do Militarismo foi promulgada na zona americana a 5 de março de 1946. Estabelecia 5 categorias para classificar quem tinha feito parte do regime. A primeira era a dos principais responsáveis: nazis convictos, criminosos de guerra, beneficiários diretos do regime. A segunda eram os delinquentes ativos. A terceira, os delinquentes menores. A quarta, os seguidores, membros do partido que não tinham cometido crimes específicos, mas tinham apoiado o sistema. E a quinta categoria, finalmente, era a dos exculpados. Pessoas que tinham permanecido formalmente dentro do regime, mas podiam demonstrar que o tinham feito sem entusiasmo ou que tinham atuado contra os seus interesses. A quinta categoria converteu-se depressa na categoria da salvação massiva. O mecanismo dos Sprüchkammern dependia em grande medida de testemunhos de caráter, as chamadas Persilscheine, em referência à marca de sabão em pó Persil. Um Persilschein era um certificado de limpeza política. O problema era que toda a gente precisava de um, e que a rede de testemunhos mútuos que se teceu era quase impossível de verificar. O escritor Ernst von Salomon, que conheceu o sistema por dentro durante os seus meses de internamento, descreveu-o com amargura. Os nazis mais graves conseguiam os melhores testemunhos, enquanto pessoas sem cargo algum apodreciam nos campos à espera que alguém se dignasse a assinar o papel correto. O processo de desnazificação gerou, além disso, um fenômeno curioso que os americanos denominaram o efeito escada de incêndio. Os casos mais urgentes e visíveis processavam-se primeiro, enquanto os mais complexos se amontoavam nos arquivos. Quando os Sprüchkammern chegaram aos casos de escalão médio, os funcionários regionais, os administradores de fábricas que tinham supervisionado o trabalho escravo, os médicos que tinham assinado certificados fraudulentos, a pressão política para encerrar o processo já era insuportável. O surgimento da Guerra Fria significava que a Alemanha Ocidental precisava de ser um aliado funcional, não uma sociedade em perpétuo julgamento. O romancista Bull capturou esta atmosfera nos seus contos dos anos do pós-guerra. Uma personagem regressa do cativeiro, olha à sua volta e vê que quem tinha sido mais claramente prejudicado pelo regime, os opositores, os perseguidos, continuava na miséria, enquanto quem tinha prosperado sob o Reich encontrava formas de se reinserir com certa elegância. Não era necessariamente corrupção ativa. Era o sedimento natural de uma sociedade que precisava urgentemente de acreditar que o passado tinha terminado e que o presente era manejável. Em 1948, os americanos tinham processado pouco mais de 3 milhões de casos,
Apenas 1.549 pessoas tinham sido classificadas na primeira categoria. Cerca de 22 mil tinham ficado na segunda. A grande maioria, mais de 2 milhões de pessoas, tinha sido classificada como seguidores, com sanções menores ou diretamente exculpadas. A política de desnazificação foi oficialmente encerrada a 8 de maio de 1948, exatamente 3 anos após o fim da guerra. Enquanto os Spruchkammern processavam formulários, os campos de internamento operavam sob regras distintas. Os americanos tinham estabelecido o que denominaram zonas de concentração ao longo do Reno. Na primavera de 1945, com a guerra ainda em curso em algumas frentes, os soldados e a população civil capturados eram empurrados para extensões abertas de terreno nas margens do Reno, sem tendas, sem infraestrutura sanitária, com rações insuficientes. Os meses de abril e maio de 1945 foram excepcionalmente frios e chuvosos. Os prisioneiros dormiam sobre a lama. Muitos escavavam buracos com latas vazias em busca de algum abrigo. Os buracos desmoronavam-se durante a noite. O campo de Heinberg, um dos maiores, chegou a albergar 90 mil homens nos seus momentos de máxima capacidade. Buderich tinha 77 mil. Somados os 12 campos estabelecidos entre o Reno e o Nahe, o número total de internos superou, em determinado momento, o 1 milhão de pessoas. As cifras oficiais americanas sobre mortes nestes campos falam de cerca de 6 mil falecidos até julho de 1945. As estimativas alemãs são de 32 mil. Investigações posteriores à descoberta de valas comuns dentro do perímetro de alguns destes campos elevam a cifra total para cerca de 40 mil mortos. O escritor John dos Passos, que visitou estes campos em nome de várias publicações americanas, chegou à conclusão de que os alemães estavam a ser sistematicamente privados de alimento. Os seus artigos causaram um profundo desconforto em Washington, mas não alteraram imediatamente a política. A lógica da ocupação era, de certo modo, o inverso da lógica humanitária. O fluxo de recursos para os prisioneiros alemães dependia de os aliados não precisarem deles para outros fins. Em 1945, outros fins abundavam. Os campos britânicos apresentavam números significativamente melhores, 1.254 mortes documentadas entre os prisioneiros alemães em solo britânico. O número de alemães que trabalharam como prisioneiros na Grã-Bretanha atingiu o seu ponto máximo no terceiro trimestre de 1946, quase 400 mil pessoas distribuídas por cerca de 600 campos. Muitos trabalharam em quintas do norte de Inglaterra e da Escócia. O trato que receberam da população civil inglesa surpreendeu os próprios prisioneiros. Kurt Glaser, um destes homens, recordou como um idoso em Nottingham se aproximou dele durante um passeio e lhe pôs um florim na mão sem dizer nada. A vida nos campos britânicos tinha a sua dimensão cultural. Charlotte von der Schulenburg, que fugiu de Mecklemburgo e terminou instalada num campo de Holstein, descreveu a atividade que surgiu entre a multidão de prisioneiros. Grupos de câmara que tocavam entre os celeiros peças de teatro representadas nos abrigos, poetas que liam os seus textos a centenas de soldados capturados, por vezes debaixo de uma árvore, outras vezes de pé sobre o monte de estrume do curral. Era a cultura como forma de dignidade perante o colapso total. O contraste mais brutal era oferecido pela zona francesa. As estatísticas oficiais falam de 21.886 mortos alemães em cativeiro francês, embora a cifra real possa ser maior. Num campo da região de Sarthe, a ração diária era de 900 calorias, quando o mínimo para sobreviver era estimado em 2.000. No hospital do campo morriam, em média, 12 prisioneiros por dia. Os jornalistas franceses que visitaram os campos compararam-nos nos seus artigos a Buchenwald. A revista Le Figaro chegou a escrever: estes horrores não deveriam converter-se no tema de uma competição desportiva na qual nos esforcemos por superar os nazis. No inverno de 1945, Heinz Pust era um soldado alemão capturado na Checoslováquia. A 9 de maio, tinha ouvido disparos para o ar dos soldados soviéticos e foi a primeira vez que soube que a Alemanha estava a perder a guerra. Deram-lhe papéis que, em teoria, lhe permitiam voltar para casa. Partidários locais encontraram-no escondido numa floresta e entregaram-no ao Exército Vermelho a 16 de maio.
Durante os anos seguintes, transportaram-no para o Cáucaso, enviaram-no para um campo em Georgievsk, juntamente com prisioneiros húngaros, alimentaram-no com caixa 3 vezes por dia, 17 gramas de açúcar e 5 de tabaco, que convertia em cigarros com folhas de jornal. O primeiro pacote vindo de casa demorou a chegar até 1950 ou 1951. Tinha um exemplar do Fausto de Goethe, parte primeira, que ele sabia de cor. Em dezembro de 1949, Pust foi processado formalmente por crimes de guerra. Um tribunal julgou-o em 20 minutos. Recebeu 25 anos de trabalhos forçados. Trasladaram-no para Rostov-do-Don. Raparam-lhe a cabeça, recolheram as suas impressões digitais e fotografaram-no de frente e de perfil. A morte de Stalin em 1953 abriu um processo gradual de libertação. A visita do chanceler Konrad Adenauer a Moscovo em 1955 acelerou o regresso dos últimos sobreviventes. Em 1979, acreditava-se que ainda restavam 72 mil prisioneiros alemães com vida na União Soviética. A situação dos generais alemães em cativeiro soviético era diferente no protocolo, mas igualmente implacável no resultado. No campo de generais de Voikova, os 186 altos oficiais alemães internados descascavam batatas, cuidavam do jardim e alimentavam coelhos. Estavam isentos de trabalho pesado, mas nenhum privilégio administrativo lhes encurtava a pena. O marechal de campo Friedrich Paulus, capturado em Stalingrado, foi mantido sob prisão domiciliária em Moscovo e usado como testemunha da acusação em Nuremberg. Só foi libertado em novembro de 1954, após 11 anos de cativeiro. Não lhe permitiram juntar-se à família no oeste alemão. Morreu de esclerose lateral amiotrófica em Dresden, em 1957. O marechal de campo Ewald von Kleist, famoso entre os seus próprios soldados pelo seu relativo humanismo no campo de batalha, foi detido pelos americanos, entregue aos jugoslavos em 1946, julgado pela Jugoslávia e condenado a 15 anos, e depois extraditado para a Rússia, onde foi acusado, com uma ironia que roça o grotesco, de ter alienado a população da União Soviética através do uso da amabilidade e da bondade. Morreu no campo de Vladimir em outubro de 1954. A 11 de maio de 1950, Adenauer dirigiu-se ao Bundestag e pronunciou a frase que os seus colaboradores tinham tentado suavizar. Não conheço nenhum paralelo na história para tanta frieza de coração. Falava dos homens que continuavam em mãos soviéticas 5 anos e meio depois do fim das hostilidades. Há um elemento que o debate sobre a desnazificação costuma deixar em segundo plano: o frio. O inverno de 1946 e 1947 foi possivelmente o mais brutal da Europa Central em várias gerações. Em Colônia, houve 64 dias entre dezembro e março com temperaturas abaixo de 0 às 8 da manhã. Perto de Frankfurt, a neve cobriu o solo até março. Em Berlim, os termômetros chegaram a marcar 18 graus abaixo de 0 em janeiro de 1947. As tubagens rebentavam. Os berlinenses iam às florestas de Grunewald com carrinhos e carretilhas para recolher lenha. A eletricidade era cortada durante 8 ou 10 horas por dia. Algumas famílias queimavam os seus últimos móveis. Nesse contexto, a pergunta sobre se um funcionário de segunda linha do partido merecia ser privado do seu emprego adquiria uma dimensão diferente. O escritor Karl Zuckmayer, que viajou nesse inverno pela Alemanha como enviado cultural do governo americano, descreveu pessoas nas caves dos edifícios semi-destruídos, tendo como única fonte de calor uma estufa de ferro capaz de aquecer um lado da divisão, mas não o outro, com os casacos vestidos todo o dia, com os dedos demasiado entumecidos para segurar um lápis. Nessas condições, a urgência moral de perseguir antigos membros do partido de categoria menor evaporava-se perante a urgência física de sobreviver. Em Nuremberg, enquanto o inverno fustigava lá fora, os 7 condenados em Spandau também sentiam o frio. Albert Speer anotou nos seus diários secretos que no dia de Natal de 1946, com os termômetros bem abaixo de 0, o almirante Dönitz lhe ofereceu uma salsicha
e Baldur von Schirach passou-lhe um pedaço de toucinho porque nenhum tinha recebido provisões de casa. O sacerdote americano deu-lhes cigarros e chocolate. Fora, nas cidades, as aulas de música nos conservatórios eram suspensas porque não havia combustível para aquecer as salas. A inflação do Reichsmark tinha destruído qualquer valor do dinheiro. Em Berlim, um pacote de sabão em pó americano custava 50 marcos. $1 valia 600 marcos. A economia real funcionava com cigarros americanos como moeda. No Reno, Helena Scriabina, uma russa que tinha sido trabalhadora forçada em fábricas alemãs durante a guerra e permanecia em Koblenz sob ocupação francesa, anotou nas suas memórias que chegou a ver alguém comprar um caminhão em troca de uma mala cheia de cigarros. Era este o nível de colapso em que se tomavam as decisões sobre o passado. O mercado negro que floresceu nesse contexto foi o primeiro laboratório de reconstrução da identidade social alemã. Nas bancas improvisadas da estação Zoll de Berlim, misturavam-se ex-oficiais desempregados, desalojados do leste, mulheres que trocavam joias herdadas por batatas e também antigos funcionários do partido que tinham tido a precaução de enterrar no jardim o suficiente para aguentar o inverno. A sobrevivência dissolvia as distinções morais que o processo de desnazificação tentava manter. Em 1949, quando o novo governo da República Federal Alemã assumiu o controle em Bona, o chanceler Konrad Adenauer tomou uma decisão que definiria o caráter moral da democracia ocidental alemã durante décadas. Hans Globke, o seu secretário de Estado, tinha sido um dos principais juristas que comentaram e facilitaram as leis de Nuremberg de 1935, as leis que despojavam os judeus da sua cidadania. Era um tecnocrata brilhante, sabia como funcionavam os mecanismos do Estado. Adenauer precisava dele. Não era o único caso. Investigações posteriores revelariam que cerca de 80% dos juristas nazis que tinham servido no sistema do Terceiro Reich regressaram ao trabalho nos tribunais e ministérios da República Federal. 72 antigos juízes e procuradores do Tribunal do Povo, o infame Volksgerichtshof, onde Roland Freisler tinha condenado à morte milhares de pessoas, retomaram as suas funções na Nova Alemanha. Alguns continuaram ativos até aos anos 70. No estado de Baden-Württemberg, 96% do pessoal judicial que tinha servido sob o regime nazi foi mantido pelo novo estado. O próprio Adenauer justificou-o com um argumento que o seu governo repetiria em distintas variações durante anos. A Alemanha precisava de se reconstruir. Para se reconstruir, precisava de pessoas com experiência e formação. Para encontrar pessoas com experiência e formação na Alemanha de 1945, inevitavelmente deparava-se com quem tinha adquirido essa experiência e essa formação sob o nazismo. Era um argumento que tinha uma certa lógica administrativa e uma dívida moral insaudável com os mortos. O Tribunal Federal Supremo da Alemanha Ocidental não condenou nenhum juiz ou procurador nazi. Nenhum. A defesa era sempre a mesma. Aplicavam a lei tal como existia naquele momento. Fora do aparelho judicial, a continuidade era semelhante noutras esferas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Federal incorporou numerosos diplomatas que tinham servido sob Ribbentrop, incluindo alguns que tinham assinado documentos facilitando deportações. O Departamento de Informação do Governo Federal em Bona contratou jornalistas que tinham trabalhado no aparelho de propaganda de Goebbels. Médicos que tinham participado em experiências com prisioneiros retomaram as suas consultas. Apenas alguns foram eventualmente perseguidos, geralmente décadas depois. A indústria farmacêutica alemã proporcionou um dos casos mais ilustrativos. O conglomerado IG Farben, que tinha produzido o Zyklon B usado nas câmaras de gás e tinha usado trabalho escravo nas suas instalações perto de Auschwitz, foi dissolvido por ordem aliada em 3 empresas sucessoras, BASF, Bayer e Hoechst. Vários dos seus diretores tinham sido condenados em Nuremberg. A maioria foi libertada antes de as suas sentenças serem cumpridas. Em 1952, alguns já tinham retomado posições diretivas nas empresas sucessoras. Nem todos esperaram que os tribunais decidissem a sua sorte. A mitologia popular sobre a organização de esse conhecida como Odessa foi amplificada e distorcida por décadas de romances de espionagem e filmes. Mas o núcleo do fenômeno era real.
O que existiu com mais certeza foram as chamadas Ratlines, redes de fuga que ligavam fugitivos nazis a destinos na Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia, Espanha, Itália e no Médio Oriente. Estas redes funcionavam através de uma combinação de contactos eclesiásticos. Alguns bispos e sacerdotes, particularmente na Itália, facilitaram documentos de identidade falsos. Organizações humanitárias infiltradas e redes de cumplicidade dentro dos serviços de inteligência aliados que, já em 1946 e 1947, começavam a ver mais valor em certos especialistas do regime do que na perseguição dos seus crimes. O bispo croata Alojzije Stepinac e a rede do chamado Corredor dos Ratos, através da Itália e da Espanha, permitiram a passagem de centenas de criminosos de guerra. O sacerdote austríaco Alois Rudau, reitor do Pontifício Instituto Teotônico de Santa Maria dell'Anima, em Roma, documentou ele próprio ter ajudado vários ex-SS a conseguir passaportes da Cruz Vermelha Internacional para emigrar. Não o fez em segredo. Considerava que era o seu dever cristão. O mais emblemático dos fugitivos foi Adolf Eichmann, o funcionário que tinha dirigido a logística do Holocausto. Escapou para a Argentina em 1950 sob o nome de Ricardo Clement. Viveu em Buenos Aires, trabalhou numa fábrica da empresa Mercedes-Benz e criou a sua família no bairro operário de San Fernando. O Mossad israelita capturou-o a 11 de maio de 1960 e introduziu-o num avião comercial rumo a Israel, sedado e disfarçado de membro da tripulação. Foi julgado em Jerusalém, condenado e executado a 1 de junho de 1962. O seu julgamento foi transmitido em parte por rádio para todo o mundo e marcou um ponto de inflexão na consciência pública sobre o Holocausto. Josef Mengele, o médico da rampa de Auschwitz, chegou também à Argentina. Depois fugiu para o Paraguai e para o Brasil, onde morreu afogado numa praia de São Paulo em 1979. Nunca foi capturado. Uma equipa do Centro Simon Wiesenthal esteve prestes a localizá-lo em múltiplas ocasiões. Os seus restos mortais foram identificados com certeza apenas após a exumação da campa em que estava enterrado sob um nome falso. Franz Stangl, comandante do campo de extermínio de Treblinka, foi detido no Brasil em 1967 graças a uma investigação de Simon Wiesenthal. Extraditado para a Alemanha Ocidental, foi condenado à prisão perpétua em 1970. Morreu de falha cardíaca 6 meses após a sentença. Klaus Barbie, chefe da Gestapo em Lyon, responsável pela tortura e deportação de centenas de pessoas, entre elas 44 crianças judias deportadas do lar infantil de Isieux em abril de 1944, viveu na Bolívia durante décadas sob o nome de Klaus Altmann e trabalhou como assessor para sucessivos governos bolivianos. Foi extraditado para a França em 1983, em parte graças ao trabalho do jornalista de investigação Serge Klarsfeld. Morreu na prisão em Lyon em 1991. O que torna especialmente perturbador o fenômeno das Ratlines é que não operaram apenas pela negligência dos aliados. Em alguns casos, contaram com a sua cumplicidade ativa. O Serviço de Inteligência Militar Americano, o CIC, protegeu vários ex-SS no pós-guerra em troca de informação sobre a União Soviética. Um dos casos mais documentados é o do general das SS Karl Wolff, que tinha supervisionado a deportação de judeus italianos e foi protegido pelos americanos durante anos, em parte pelo seu papel nas negociações de rendição no norte de Itália em 1945. Não foi condenado até 1964. Na primavera de 1945, quando as forças americanas cruzavam para a Baviera, um grupo de cientistas do complexo de foguetes de Peenemünde entregou-se voluntariamente na aldeia de Reutte, na Áustria. Werner von Braun, o chefe do programa de foguetes V2, chegou em cadeira de rodas com um braço engessado após um acidente de automóvel. Acompanhavam-no mais de 100 engenheiros e técnicos. Von Braun era membro do Partido Nazi e tinha detido o posto de Sturmbannführer nas SS. Os foguetes V2 que tinha desenhado foram fabricados por milhares de prisioneiros no campo subterrâneo de Mittelbau-Dora, onde as condições de trabalho assassinaram mais pessoas do que as próprias explosões dos mísseis.
Estima-se que morreram entre 12 mil e 20 mil trabalhadores no complexo durante os 2 anos de produção. Os americanos recrutaram-no de qualquer forma. A Operação Paperclip, que o presidente Truman autorizou em 1946, levou para os Estados Unidos mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos alemães, juntamente com as suas famílias. O passado nazi de muitos deles foi deliberadamente ocultado ou minimizado nos relatórios do Departamento de Estado para facilitar a sua entrada legal no país. Von Braun desenhou o foguete Saturno V, que levou o ser humano à Lua em 1969. Nos arquivos da NASA, o seu nome aparece ao lado dos astronautas nos registros de honra da missão Apollo. O campo de Mittelbau-Dora não aparece nos folhetos comemorativos do programa espacial americano. Os soviéticos fizeram exatamente o mesmo, embora com menos elegância e mais coerção direta. Em outubro de 1946, 2 dias depois de umas eleições em que o Partido Socialista Unificado tinha sofrido uma severa derrota eleitoral em Berlim, soldados soviéticos apresentaram-se de madrugada nos domicílios de milhares de engenheiros e técnicos das fábricas da zona soviética. A ordem era simples. Tem 5 minutos para fazer as malas. 92 comboios especiais transportaram-nos juntamente com as suas famílias para instalações na União Soviética. Alguns regressaram em 1953. Outros permaneceram até 1958, o ano em que o primeiro Sputnik entrou em órbita. Os engenheiros alemães foram os pais intelectuais de ambos os programas de mísseis, o americano e o soviético. Nos anos que se seguiram à guerra, a Áustria construiu um dos mais sólidos edifícios de ficção histórica do século XX. A Declaração de Moscovo de outubro de 1943 tinha definido a Áustria como a primeira vítima da agressão nazi. Era uma formulação politicamente conveniente para os aliados que precisavam de distinguir entre os alemães, o inimigo, e os austríacos, com cuja recuperação tinham interesse estratégico. Mas era historicamente densa de mentiras. Adolf Hitler era austríaco. Ernst Kaltenbrunner, o chefe da SD que substituiu Heydrich, era austríaco. Adolf Eichmann era austríaco. Muitos dos comandantes dos campos de extermínio mais eficientes eram austríacos. Aproximadamente 8% dos membros do Partido Nazi eram austríacos, enquanto a Áustria representava menos de 9% da população do Grande Reich. A percentagem de austríacos nos corpos executores do Holocausto era desproporcionalmente elevada em relação ao seu peso demográfico. Mas a ficção da vítima foi conveniente para todos. Para os aliados, porque simplificava a gestão política do pós-guerra. Para os austríacos, porque lhes permitia gerir o passado sem o confrontar. Kurt Waldheim, secretário-geral das Nações Unidas entre 1972 e 1981 e presidente da Áustria entre 1986 e 1992, tinha servido como oficial de inteligência do exército alemão nos Balcãs durante a guerra. As investigações realizadas durante a sua campanha presidencial de 1986 revelaram que ele estivera presente na zona quando deportações massivas e represálias contra civis eram executadas sob o comando da sua unidade. Não há provas de que tenha ordenado diretamente nenhum crime, mas as suas memórias de guerra tinham omitido esses anos com uma precisão que só podia ser deliberada. O próprio Waldheim admitiu-o. Tinha feito o que qualquer oficial fazia. A frase foi recebida em diferentes países com reações opostas. Na Áustria, ajudou-o a ganhar as eleições. O governo americano colocou Waldheim na lista de pessoas a quem era proibida a entrada em território dos Estados Unidos. Era a primeira vez que um chefe de Estado em exercício recebia tal distinção. A controvérsia Waldheim forçou a Áustria a iniciar um processo de reflexão histórica que estava pendente há 40 anos. Em 1991, o chanceler Franz Vranitzky reconheceu publicamente a corresponsabilidade austríaca nos crimes do nazismo. Era a primeira vez que um dirigente austríaco fazia tal admissão. A historiadora Ruth Beckermann filmou entre 1986 e 1988 um documentário, Jenseits des Krieges, para além da guerra, no qual entrevistava veteranos austríacos numa exposição sobre os crimes da Wehrmacht em Viena.
Muito do que disseram era incrível, não pelo que revelavam, mas pela normalidade com que o diziam. Um homem descrevia fuzilamentos de civis na Grécia como se relatasse os detalhes de uma partida de caça. Outro explicava que, na guerra, tudo acontece. Ninguém parecia sentir culpa. O passado tinha sido arquivado tão perfeitamente que já não existia como experiência emocional. O escritor Karl Zuckmayer passou o inverno de 1946 e 1947 percorrendo a Alemanha como enviado cultural do governo americano. O que encontrou foi um país que tinha desenvolvido uma capacidade extraordinária para o esquecimento ativo. Em Munique, encontrou uma jovem a quem perguntou se tinha ouvido algo sobre Hitler e os dirigentes nazis desde o fim da guerra. Ela respondeu que não tinha tido tempo de perguntar, que essas coisas já não lhe interessavam. E a guerra tinha terminado apenas 16 meses antes. O filósofo Karl Jaspers, que tinha sobrevivido ao regime ocultando a sua esposa judaica em Heidelberg, tentou uma taxonomia da culpa no seu ensaio A Questão da Culpa Alemã, publicado em 1946. Distinguia entre culpa criminal, de quem tinha cometido crimes diretos, culpa política, de quem tinha habitado e sustentado esse Estado, culpa moral, de quem tinha olhado para o outro lado, calado, anuído com a cabeça, e o que chamava de culpa metafísica, a responsabilidade universal que os seres humanos partilham quando deixam ocorrer crimes que poderiam ter resistido. Era uma construção filosófica rigorosa. O problema é que as suas categorias menores, a culpa moral e a metafísica, eram precisamente as que afetavam a maioria dos alemães comuns, que o processo de desnazificação não podia nem pretendia julgar. O repórter americano Saul K. Padover, que trabalhou como oficial de inteligência psicológica para o exército americano durante o avanço para a Alemanha, anotou nas suas memórias uma observação que se tornou famosa. O que me preocupa é onde encontrar um nazi. Obviamente não há nazis entre os nazis. Em cada cidade que visitava durante o avanço de 1945, entrevistava civis alemães. Todos tinham votado contra Hitler na altura. Todos tinham resistido em privado. Ninguém parecia ter apoiado nada. A estatística sobre-humana que resultava destas declarações era matematicamente impossível e psicologicamente compreensível. A escritora e jornalista Margrethe Boveri, que viveu todo o período em Berlim e o registrou nos seus diários, analisou o fenômeno com mais equanimidade que Padover. Não era necessariamente hipocrisia. Era o resultado de o regime ter desenhado as suas estruturas de participação precisamente para tornar a cumplicidade indistinguível da vida cotidiana. Pagar impostos era sustentar o Estado. Enviar os filhos para as juventudes hitlerianas era, ao mesmo tempo, obrigatório e aparentemente inócuo. Comprar numa loja que tinha pertencido a um judeu era beneficiar da expropriação. O regime tinha construído a culpa coletiva como a sua maior garantia de sobrevivência. Na zona soviética, a desnazificação seguiu um caminho diferente. Não foi mais honesta, foi mais radical nas suas purgas, mas igualmente seletiva nos seus silêncios. Os soviéticos queriam construir um Estado socialista sobre as ruínas do Terceiro Reich e para isso precisavam de eliminar não só os nazis, mas qualquer classe social que pudesse representar uma alternativa de poder. A nobreza Junker do leste do Elba, a burguesia industrial, os grandes proprietários agrícolas, os magistrados, os jornalistas independentes. As grandes propriedades de mais de 100 hectares foram confiscadas no outono de 1945. As mansões senhoriais que formavam o coração das aldeias do leste alemão foram demolidas ou convertidas em clínicas e asilos. Em Mecklemburgo, considerada a região mais feudal da Alemanha, 30 famílias nobres foram destruídas em bloco, mediante suicídios em cadeia ou execuções. Um estudo de uma amostra de menos de 9.000 latifundiários Junkers mostrou que dos pouco mais de 2.000 sobreviventes em maio de 1945, outros 500 morreram na detenção e mais 500 tiraram a própria vida. Os Spezialager, os campos especiais soviéticos instalados nos antigos campos nazis de Sachsenhausen e Buchenwald, operaram até ao início dos anos 50. As estimativas mais fiáveis indicam que dos mais de 120.000 alemães que passaram por eles, quase 43.000 morreram.
As valas comuns descobertas décadas depois em Sachsenhausen continham aproximadamente 12.500 corpos. A maioria tinha morrido de fome ou doença. Cerca de 35 a 40 internos morriam todos os dias durante o inverno de 1946 e 1947. No entanto, em termos de depuração política do aparelho judicial, a zona soviética foi mais exaustiva do que a ocidental. Em 1950, dos 1.000 juízes em exercício na República Democrática Alemã, RDA, apenas um tinha sido membro do NSDAP. O contraste com os 80% da magistratura ocidental era difícil de ignorar. O preço dessa maior pureza formal foi a substituição de um sistema de injustiça por outro. Os novos juízes da RDA, formados em cursos acelerados de jurisprudência marxista, não eram mais imparciais do que os seus antecessores nazis. Simplesmente serviam a uma ideologia diferente. Os campos soviéticos na Alemanha de Leste não desapareceram com a conclusão do processo formal de desnazificação. Permaneceram como ferramenta de controle político até bem entrada a década de 50. De onde vem a cifra dos 30 milhões de nazis? Os 8,5 milhões de membros do NSDAP são um ponto de partida documentado. Os 25 milhões da Frente Alemã do Trabalho, os 17 milhões da Organização Nacional do Bem-Estar do Povo, os milhões das juventudes hitlerianas, a Liga de Mulheres Nacional-Socialistas, a Liga de Médicos do Reich, a Liga de Professores. Os estudos mais citados falam de até 45 milhões de alemães envolvidos de uma forma ou de outra nas estruturas do regime. Nem todos eram nazis no sentido ideológico, mas todos tinham sido instrumentos de um Estado que assassinou 6 milhões de judeus, 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos, centenas de milhares de polacos, ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais e dissidentes. A historiadora Mary Fulbrook assinalou que o grande dilema do pós-guerra alemão foi a dificuldade de atribuir responsabilidade individual num sistema desenhado para distribuir e dissolver, o talhante que entregava carne ao campo, o ferroviário que conduzia o comboio, o contabilista que registrava as receitas de bens confiscados, o médico que assinava as certidões de óbito, o guarda que abria a porta, cada um podia apontar para outro. Ninguém tinha de premir o gatilho se existisse um sistema suficientemente complexo para distribuir a ação e atomizar a responsabilidade. A filósofa Hannah Arendt cobriu o julgamento de Eichmann para a revista The New Yorker e publicou em 1963 a sua análise no livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. A tese central era perturbadora. Adolf Eichmann não era um monstro. Era um burocrata medíocre com ambições de ascensão que nunca ponderou seriamente as consequências morais do que fazia. Cumpria ordens, tramitava papéis, organizava a logística. O horror não exigia monstros, exigia funcionários eficientes que tivessem aprendido a não olhar para onde não deviam. A frase que gerou mais controvérsia foi também a mais precisa: a banalidade do mal. Que o maior crime da história moderna foi cometido não por uma horda de demônios, mas por uma burocracia comum. O psicólogo Stanley Milgram realizou entre 1961 e 1962, precisamente nos meses em que o julgamento de Eichmann decorria em Jerusalém, as suas famosas experiências sobre a obediência à autoridade na Universidade de Yale. Os resultados mostraram que aproximadamente 65% dos participantes, pessoas normais sem qualquer perturbação de personalidade, eram capazes de administrar choques elétricos potencialmente letais a um indivíduo se uma figura de autoridade lhes indicasse para o fazerem. Milgram não mencionou Eichmann na publicação original dos seus resultados. Não era necessário. A 1 de dezembro de 1963, o procurador-geral de Hesse, Fritz Bauer, abriu o processo de Auschwitz em Frankfurt am Main. 22 acusados. Todos eles tinham trabalhado no campo de extermínio. Nenhum deles tinha sido condenado anteriormente. Todos eles tinham vivido durante 16 anos na Nova Alemanha, com empregos, famílias e domicílios conhecidos. Fritz Bauer era um homem peculiar na paisagem judicial alemã dos anos 60. Era judeu.
Tinha emigrado após a ascensão de Hitler, passado anos na Dinamarca e na Suécia, e regressado à Alemanha em 1949, convencido de que o seu dever era exatamente esse: voltar e trabalhar a partir de dentro. Os seus colegas na procuradoria olhavam-no com uma mistura de respeito distante e desconforto. Foi ele quem facultou a informação ao Mossad israelita sobre o paradeiro de Eichmann em Buenos Aires, porque sabia que os tribunais alemães não o julgariam. E foi ele quem, em 1963, conseguiu abrir o processo mais importante que a justiça alemã ocidental tinha enfrentado desde os julgamentos de Nuremberg. O processo durou mais de 20 meses. Os testemunhos dos sobreviventes foram o centro do julgamento. Centenas de testemunhas declararam sobre o que tinham visto, o que lhes tinham feito, os nomes de quem o tinha feito. Auschwitz deixou de ser um nome abstrato nas manchetes para se converter em algo com rostos, vozes e gestos específicos. As sentenças, ditas em agosto de 1965, causaram indignação entre os sobreviventes e as suas famílias. 6 condenações à prisão perpétua, 11 penas de prisão que oscilavam entre 13 e 14 anos, 3 absolvições. Para homens que tinham participado na administração de um campo que tinha assassinado mais de 1 milhão de pessoas, as penas pareciam incongruentes com a magnitude do crime. O jornalista e escritor alemão Peter Schneider, que tinha 22 anos quando o processo começou, escreveu décadas depois que aquele julgamento foi o momento em que a sua geração começou a entender que a história não era um país estrangeiro, era a casa dos seus pais. Entre 1950 e 1960, a República Federal Alemã viveu o que se chamou o Wirtschaftswunder, o milagre econômico. Cidades em ruínas converteram-se em centros industriais modernos. O desemprego caiu para níveis mínimos. Os alemães compraram os primeiros televisores, os primeiros automóveis privados. O arquiteto desse milagre foi Ludwig Erhard, o economista que tinha desenhado a reforma monetária de 1948, que pôs em circulação o marco alemão e aboliu de golpe o sistema de racionamento. Erhard era famoso pela sua absoluta confiança no mecanismo do mercado livre. Quando os assessores americanos o advertiram, em junho de 1948, de que as suas medidas eram um erro terrível, respondeu: "Herr General, não lhes ligue. Os meus próprios assessores dizem-me o mesmo." Tinha razão. No dia seguinte, as montras das lojas encheram-se de mercadorias que tinham estado ocultas durante meses. Nesse contexto de prosperidade acelerada, o passado converteu-se em algo que era preciso gerir, não confrontar. O antinazismo tornou-se a norma oficial. O nazismo ativo foi declarado inaceitável, mas o universo cinzento dos que tinham participado sem entusiasmo, obedecido sem questionar, calado sem protestar, foi em grande medida absorvido pela nova Alemanha sem que se lhes pedissem demasiadas contas. O chanceler Adenauer expressou-o com uma franqueza que os seus assessores tentaram suavizar. "Não podemos construir um Estado com pessoas que não foram tocadas de forma alguma pelo passado. Não as temos." Era verdade. E era também a aceitação de um limite moral com o qual a nova República Democrática aprendeu a viver. A nova Alemanha redescobriu Goethe, Schiller, Bach, Beethoven, reinventou-se como povo de cultura. Nas salas de aula, os professores ensinavam que o nazismo tinha sido uma aberração importada dos impulsos mais obscuros da história humana, não o resultado lógico de décadas de política interna alemã. A expressão "a hora zero", de Stunde Null, converteu-se numa metáfora oficial. A história começava de novo em maio de 1945. O anterior era outro país. Assim acreditavam os alemães e também, na sua maior parte, os aliados que precisavam de um parceiro estável no oeste da Europa perante a ameaça soviética. Entre os casos que melhor ilustram a continuidade silenciosa, poucos são tão arrepiantes como o de Werner Heide. Heide era o principal organizador do programa de eutanásia nazi, conhecido como T4, que entre 1939 e 1941 assassinou mais de 70 mil pessoas com deficiências físicas e mentais em instalações desenhadas especificamente para esse fim. Era, em essência, o ensaio técnico do Holocausto.
O mesmo mecanismo de seleção burocrática, o mesmo uso do gás como método de execução, os mesmos funcionários que depois seriam trasladados para os campos do leste. Depois da guerra, Heide escondeu-se em Schleswig-Holstein sob o nome de Fritz Savard e exerceu como médico, não como um funcionário menor de hospital, mas como perito forense para os tribunais e as repartições de pensões do estado do Land. Assinou certificados médicos utilizados em casos legais oficiais. Os seus colegas de profissão e os seus empregadores sabiam quem ele era. Ninguém falou. Foi identificado e detido apenas em 1959, 14 anos depois do fim da guerra. Suicidou-se antes de o seu julgamento começar em 1964. O caso Heide não era uma anomalia, era o extremo visível de um padrão generalizado. O médico Hans Eisele, que tinha realizado experiências mortais em Dachau e Buchenwald, fugiu para o Egito em 1958, quando estava prestes a ser detido, e viveu lá o resto da sua vida sob proteção do governo de Nasser. O diretor do programa de eutanásia infantil, Hans Heinze, foi processado brevemente, mas libertado e retomou a sua carreira psiquiátrica. O psiquiatra Karl Schneider, que tinha selecionado doentes mentais para serem assassinados, suicidou-se em 1946, pouco antes de ser julgado. Os seus colegas que tinham participado em atividades semelhantes, mas de perfil mais baixo, continuaram a exercer durante décadas. No ano de 2011, um tribunal de Munique condenou John Demjanjuk a 5 anos de prisão como cúmplice do assassinato de 28.060 judeus no campo de extermínio de Sobibor. Demjanjuk tinha 91 anos. Tinha nascido na Ucrânia, servira como guarda em vários campos de extermínio nazis e emigrara para os Estados Unidos depois da guerra, onde trabalhou como mecânico em Cleveland e criou a sua família com aparente normalidade durante décadas. Foi extraditado para a Alemanha em 2009. Morreu antes de a sentença transitar em julgado. A novidade jurídica do caso Demjanjuk era crucial. Os procuradores alemães argumentaram, e o tribunal aceitou, que o mero facto de ter prestado serviço como guarda num campo de extermínio tornava uma pessoa cúmplice do assassinato, independentemente de se poder provar que tinha matado diretamente alguém. Era um padrão que, se tivesse sido aplicado em 1945, teria implicado dezenas de milhares de pessoas. Em 2011, com a maioria dos responsáveis já mortos, chegava com 70 anos de atraso. Em 2015, Oskar Gröning, conhecido como o contabilista de Auschwitz, porque tinha contado o dinheiro confiscado aos prisioneiros que chegavam ao campo para o enviar para Berlim, foi condenado a 4 anos de prisão pelo Tribunal de Lüneburg. Tinha 93 anos. No julgamento, Gröning fez algo invulgar. Admitiu a sua responsabilidade moral sem reservas. Disse que o que tinha acontecido em Auschwitz era um crime, que ele tinha feito parte desse crime, que não tivera a coragem de se recusar a participar, que isso não o exculpava. Foi a declaração mais honesta que qualquer antigo membro do aparelho nazi fez perante um tribunal alemão em 70 anos de processos. Morreu antes de entrar na prisão. Em 2021, um tribunal alemão condenou uma mulher de 96 anos, Irmgard Fuchner, que tinha trabalhado como secretária no campo de concentração de Stutthof entre 1943 e 1945. A defesa argumentou que uma secretária não podia ser considerada cúmplice do assassinato de mais de 11.000 pessoas. O tribunal condenou-a. Estes processos chegam quando os implicados têm 90 anos e a história tem 70. São justiça tardia, são também a demonstração de que o sistema só pode ser julgado quando já não se pode defender. Nos anos 60 e 70, uma nova geração de alemães começou a fazer as perguntas que os seus pais tinham evitado. O fenômeno teve um catalisador político nos protestos de 68, onde os estudantes universitários alemães confrontaram os seus professores e os seus próprios pais com perguntas diretas sobre o que tinham feito entre 1933 e 1945. Muitos adultos de meia-idade na Alemanha de 1968 tinham crescido no Terceiro Reich, tinham servido no exército, tinham sido membros das juventudes hitlerianas. As perguntas dos seus filhos colocavam-nos numa posição incômoda que muitos simplesmente recusavam ocupar.
A escritora Christa Wolf, que tinha crescido na Alemanha nazi e depois viveu na Alemanha de Leste, explorou esse território no seu romance Kindheitsmuster, Padrões de Infância, publicado em 1976. O livro narra o processo de uma mulher que tenta reconstruir o que pensava e como vivia quando era criança sob o nazismo. A honestidade do livro era desestabilizadora porque mostrava não um monstro, mas uma menina normal que absorvia a ideologia do seu meio como qualquer criança absorve os valores do mundo em que nasce. No plano clínico, os psicólogos Alexander e Margaret Mitscherlich publicaram em 1967 a sua análise A Incapacidade de Sentir Luto, que se tornou um dos livros mais influentes da República Federal. A sua tese era que os alemães não tinham conseguido elaborar o luto pelo nazismo, porque isso teria exigido admitir o apego emocional que muitos tinham tido a Hitler e ao regime. Para evitar essa admissão dolorosa, tinham desenvolvido uma espécie de anestesia coletiva que lhes permitia funcionar normalmente sem processar o passado. A segunda geração de alemães, os nascidos entre 1945 e 1960, construiu a sua identidade, em grande medida, sobre a rejeição desse silêncio. Muitos tornaram-se historiadores, jornalistas, artistas e políticos que fizeram da confrontação com o passado nazi o eixo do seu trabalho. A Alemanha tornou-se, paradoxalmente, um dos países que com mais rigor examinou os seus próprios crimes históricos. O Holocausto tem hoje em Berlim um memorial central, o Memorial aos Judeus da Europa Assassinados, inaugurado em 2005, que ocupa 19 mil metros quadrados no coração da capital. Nas calçadas de todo o país estão incrustadas pequenas placas de latão, as Stolpersteine ou pedras de tropeço, com os nomes de vítimas do nazismo em frente aos edifícios onde viveram. Existem mais de 100 mil delas distribuídas por 2.000 cidades de toda a Europa. Há uma dimensão da história dos 30 milhões que os julgamentos, por definição, não podiam alcançar. O historiador Christopher Browning publicou em 1992 o seu livro Ordinary Men, sobre o Batalhão de Reserva 101 da Polícia de Ordem Alemã. Era uma unidade de polícias comuns, não de esse ideológicos. A idade média dos seus integrantes em 1942 era de 39 anos. Muitos eram casados, pais de família, operários e empregados da Hamburgo dos anos 30. Não tinham sido formados especialmente para matar. No verão de 1942, sob as ordens do Major Wilhelm Trapp, este batalhão de homens sem qualquer histórico de violência prévia assassinou aproximadamente 38 mil judeus polacos e deportou outros 45 mil para os campos de extermínio. O Major Trapp deu aos seus homens a opção de se retirarem antes da primeira execução em massa. Apenas uma dúzia o fez. O livro de Browning é perturbador porque demonstra que a participação no Holocausto não exigiu o fanatismo ideológico dos líderes do partido, nem a mentalidade especialmente perversa dos guardas das SS. Exigiu a disposição comum de homens comuns em obedecer a ordens num contexto onde a desobediência não tinha consequências graves, mas resultava socialmente incômoda. No processo de Nuremberg, nos julgamentos secundários, nos Spruchkammern, nos tribunais alemães que operaram até aos anos 80 e 90, todos esses homens comuns que tinham disparado, cavado, carregado, registrado, marcado, processado e transportado as vítimas estavam dispersos pela sociedade. Viviam em casas de Hamburgo, de Frankfurt, de Munique, de Colônia. Vendiam sapatos, ensinavam matemática, geriam oficinas de reparação. A justiça alcançou-os em números marginais, a maioria morreu na sua cama. Em 1950, o governo austríaco criou o Fundo de Reparações para os antigos prisioneiros políticos do regime nazi. Os sobreviventes podiam solicitar indemnizações. O processo era burocraticamente penoso e emocionalmente extenuante. Muitos sobreviventes que tinham perdido a sua família inteira, as suas propriedades, os seus anos, a sua saúde, tinham de preencher formulários em 4 cópias e esperar resposta durante meses ou anos. Na Alemanha Ocidental, as reparações às vítimas judaicas foram negociadas diretamente com o Estado de Israel através do Acordo de Luxemburgo de 1952.
Israel recebeu 3 mil milhões de marcos alemães em bens e serviços. Os sobreviventes individuais podiam solicitar pagamentos pessoais que, dependendo do tipo de perseguição sofrida, oscilavam entre quantias simbólicas e pensões mais substanciais. Os nazis, que tinham sido funcionários do Estado, recebiam as suas pensões de velhice com regularidade. Heinrich Lübke, que foi presidente da República Federal Alemã entre 1959 e 1969, tinha trabalhado durante a guerra na construção de instalações militares para as quais se utilizou mão de obra escrava. Os documentos que demonstravam a sua implicação foram publicados pela imprensa da Alemanha Oriental em 1966. A investigação ocidental concluiu que o seu papel fora o de arquiteto, não o de administrador dos campos. Terminou o seu mandato no cargo. O marechal de campo Erich von Manstein, condenado por um tribunal britânico em 1949 a 18 anos de prisão, foi libertado em 1952. Morreu na sua cama em 1973, com tempo suficiente para redigir as suas memórias militares, que se tornaram textos de referência nas academias militares de vários países da OTAN. Sepp Dietrich, condenado a 25 anos pelo Tribunal de Dachau pela sua responsabilidade no massacre de Malmedy, foi libertado em 1955. Morreu em 1966 com todas as honras de veterano de guerra. Jochen Peiper, o oficial diretamente responsável por Malmedy, cumpriu anos de prisão, foi libertado, trabalhou na empresa Ferrari como tradutor técnico em Estugarda e depois instalou-se numa casa em Traves, no departamento francês do Alto Saona. O que não sabia era que os seus vizinhos sabiam quem ele era. Na noite de 13 para 14 de julho de 1976, véspera do aniversário da Revolução Francesa, a sua casa foi incendiada. Morreu no incêndio. Não houve condenações. A pergunta sobre o que aconteceu aos 30 milhões de nazis depois da guerra tem uma resposta que a historiografia demorou décadas a articular com clareza. A maioria continuou a viver. Alguns foram executados. 12 em Nuremberg, além de centenas nos julgamentos dos diversos aliados. Alguns foram encarcerados durante anos e depois libertados. Alguns fugiram e construíram novas identidades sob outros nomes e noutros continentes. Alguns foram recrutados pelos serviços de inteligência americanos ou soviéticos, que encontraram mais valor na sua experiência técnica ou operacional do que no seu passado criminoso. E a grande maioria, a imensa maioria que nunca tinha premido um gatilho nem assinado uma ordem de deportação, mas que tinha habitado esse estado, pago os seus impostos, lido os seus jornais, deixado os seus filhos nas suas escolas e votado nos seus partidos. Essa maioria, que rondava os 30 ou 40 milhões, dependendo de como se defina a cumplicidade, simplesmente continuou. O que distingue a Alemanha de muitos outros países que viveram episódios de terror e cumplicidade coletiva é que, eventualmente, escolheu olhar. Não perfeitamente, não sem resistência, não sem zonas de obscuridade que persistem até hoje, mas fê-lo. Os julgamentos de Frankfurt nos anos 60. O debate sobre o passado nazi da Bundeswehr nos anos 70. A controvérsia Waldheim, que forçou a Áustria a abandonar o seu mito de vítima. A proliferação de memoriais, museus, programas educativos e leis que criminalizam a negação do Holocausto. A pergunta que esses 30 milhões deixam aberta não é principalmente uma pergunta histórica. É uma pergunta sobre a natureza do mal comum. Sobre até onde pode chegar uma pessoa razoável, bem alimentada, com filhos que ama, quando o estado em que vive decide que certos seres humanos não merecem a categoria de pessoas. E sobre o que faz uma sociedade quando esse estado cai e os alicerces do mundo cotidiano revelam ter sido construídos sobre ossos. Esses 30 milhões não desapareceram. Tornaram-se os pais e os avós da nova Europa. E o que fizeram com esse passado? Se o calaram ou se o contaram, se fingiram ou se confrontaram, se ensinaram ou se silenciaram, define uma parte do que a Europa ainda é hoje. O escritor Heinrich Böll, que tinha combatido na Wehrmacht e sobrevivido para se tornar a consciência literária da nova Alemanha, disse numa ocasião que o passado não passa, que apenas se afunda sob a superfície, que o trabalho de uma geração
é trazê-lo de novo à luz para que a seguinte não tenha de viver sobre ele sem saber o que está a pisar. As últimas sentenças do século XXI, nonagenários julgados por crimes cometidos 70 anos antes, são a confirmação de que esse trabalho nunca termina totalmente. E talvez seja melhor assim.